estamos aqui reunidos em mais um ciclo no Centro Espírita Amor e Caridade. Estamos no nosso 5º ciclo e no nosso 3º encontro com a temática culpa. E temos como temático o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E vamos compartilhar hoje conhecimentos e análise dos textos a respeito de tão importante situação que acontece nas nossas vidas, que são as sensações de culpa. E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, foi muito pontual, muito claro e objetivo a respeito desse sentir que temos no nosso dia a dia. Quando nós iniciamos o capítulo sobre culpa no livro Pensamento e Vida, ele começa com uma frase bastante interessante, que ele nos diz: quando fugimos ao dever, precipitamos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. Então, antes de entrar propriamente dito na culpa, vemos a questão do dever, vemos a questão da fuga desse dever, originando-se o sentimento de culpa, se originando o remorso. E aí, havendo múltiplas manifestações quando temos esses sentimentos de culpa e de remorso. Então, o dever e a fuga são coisas primordiais nessa precipitação do sentimento de culpa, originando-se o remorso. Então, vamos ver aqui, no próprio livro Pensamento e Vida, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, a questão do dever. No Evangelho, no capítulo, no Sede Perfeitos, no item 7, ele nos diz que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, primeiro, e em seguida, para com os outros. O dever é a lei da vida. Então, quando encarnamos, quando viemos para esse plano, para essa existência, para essa experimentação existencial atual, nós trazemos conosco, o dever, que é a própria chama, o motivo de você estar aqui. Então, dever é realmente uma obrigação moral da criatura para consigo mesmo. E, após essa obrigação consigo mesmo, para com os outros, sendo, portanto, uma lei da vida. E no próprio Evangelho, Kardec pontua que na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de se cumprir. Por quais motivos? No Evangelho nós temos que ele se acha em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Então, de um lado, nós temos o nosso dever moral, algo que trazemos conosco de uma forma implícita, de uma forma interna. Você sente, você tem no seu dia a dia sensações do que é necessário ser feito, do que é preciso fazer. Você possui orientações pela sua consciência, pelos seus guias espirituais, pelos seus anjos da guarda, independente de qual religião a gente possa vir. Nós sempre trazemos conosco a intuição. Então nós temos lá dentro, no nosso fundinho, lá na nossa consciência, esse impulso originariamente seu e aquela ajuda das pessoas que nos amam no outro plano, trazendo para nós
a questão do dever. Então, essa obrigação moral do dever da criatura é algo que nasce com ela e ela é constantemente trazida para nós no nosso dia a dia, porque os nossos sentimentos, os nossos interesses de quaisquer natureza nos afeta no cumprimento desse dever. E o próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos traz isso, que por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não tem testemunho às suas vitórias e não estão sujeitos à repressão às suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. Então temos, dentro do dever, dessa obrigação moral, nós temos o livre-arbítrio para exercermos aquilo que achamos correto. E, como voltando aqui ao nosso slide, a fuga desse dever, fugir. E de que forma fugimos? Quando fugimos? Vai depender de situação a situação, do que está acontecendo na sua vida. Cada ser humano possui uma singularidade. Somos únicos. Temos dentro de nós singularidades. Então, viver e os problemas que causamos ao viver não são resolvidos numa receita, porque cada pessoa possui um caminho próprio. Então, essa fuga do dever normalmente nos leva ao sentimento de culpa e, consequentemente, o remorso. E as manifestações serão múltiplas, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, essa fuga do dever faz com que tenhamos no nosso dia a dia sentimentos negativos, remorsos e manifestações diversas. Então, temos que trazer dentro de nós que dever é a lei da vida. Viemos para cá para um motivo e nós devemos terminar essa existência tentando cumprir esse motivo. E esse dever é difícil, porque nós estamos no turbilhão dos sentimentos mundanos. Estamos mergulhados por situações e manifestações diárias no nosso planeta, no nosso município, no nosso bairro, no nosso emprego, com os nossos parentes, com os nossos familiares mais próximos, com os nossos amigos, e principalmente com as pessoas que nós não nos damos bem. Pessoas que às vezes não temos nada contra, mas aparentemente algo delas para nós é ruim. Ou às vezes a gente até sente algo ruim para com alguém. Então, nesse dia a dia e nesse turbilhão de sentimentos e nesse turbilhão de coisas que acontecem em nosso planeta, no nosso dia a dia, nós acabamos sucumbindo ou acabamos fugindo, porque fugir é mais fácil. Colocar uma desculpa sobre aquilo é mais fácil. Enfrentar um dever é penoso, não é fácil. Tanto que no Evangelho temos claramente que o dever é muito difícil de se cumprir. Mas, se estamos aqui, estamos vivos, estamos de pé, podemos não estar com a saúde total, ou com as questões conscienciais em perfeitas condições, mas estamos aqui. E se estamos vendo essa palestra hoje, se estamos lendo esses ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, dos ensinamentos de Emmanuel em Pensamento e Vida, é porque precisamos colocar em prática esses ensinamentos para que nós paramos de fugir, paramos de se esquivar desse dever, dessa obrigação moral, dessa lei da vida que é
o que estamos fazendo aqui. Por que estamos aqui? Para que estamos aqui? Vocês têm um motivo para estar aqui. Às vezes mais de um, às vezes muitos motivos. Mas esses motivos te obrigam a agir de alguma forma. Seja perdoando, amando sempre. Perdoando sempre. Mas às vezes, dependendo do espírito, dependendo da pessoa, existem outras e outras e outras situações dentro do seu dia a dia, dentro da programação espiritual que você tem para essa existência. Pensamento e vida, Emmanuel continua nos dizendo do arrependimento. Então falamos do dever, da fuga, do sentimento de culpa, originando remorso e manifestações múltiplas. E essas manifestações múltiplas vão nos impor brechas de sombra. Brechas de sombra dentro dos tecidos sutis da alma. É isso que o texto nos diz. Então, brechas de sombra façam que a gente fique vulnerável. Vulnerável a pensamentos, pensamentos externos. E após a fuga do dever, após precipitar o sentimento de culpa e após se originar o remorso e as múltiplas manifestações, vem o arrependimento. E Emmanuel nos diz que ele é sempre fortalecido pelos reflexos de uma lembrança amarga, transformando essa lembrança em algo nocivo à nossa mente, à nossa psique, nos envenenando, intoxicando o nosso espírito. E, como manifestações múltiplas, temos algumas aqui, de várias que pode acontecer. Desde a depressão, problemas com álcool, com drogas, ansiedade, até o suicídio. Quantas pessoas não ouvimos falar de suicídios nos últimos anos? Se você não tem alguém muito próximo, conhece alguém que infelizmente escolheu esse caminho. E se chegar a um suicídio ou uma depressão profunda, o abuso de drogas, álcool, nada mais é do que a gente envenenarmos, expelindo no nosso hausto espiritual, nos intoxicando. E se você não quebrar essa corrente, vai chegar nesse patamar terrível de uma depressão muito profunda e até de um suicídio. Então veja que a nossa mente, a mente humana é algo maravilhosa, mas, como nos disse no Evangelho segundo o Espiritismo, estamos sempre sob a orientação do nosso livre-arbítrio. E é por isso que é difícil, porque precisamos escolher. Escolher o dever ou escolher enfrentar. Enfrentar os nossos deveres. Olha ao seu redor. Olha o que mais te causa angústia. Olha o que mais te incomoda nas pessoas. Ou com a pessoa. Ou com o que quer que seja na sua vida. Quando o nosso problema é de saúde, não temos muito o que fazer, porque não temos para quem apontar. Estamos apontando a responsabilidade dos nossos deveres para quem? Quando é uma doença,
não temos muita opção, né? Estamos numa cama, não estamos bem. Agora, quando você olha para dentro de ti e você observa que grande parte dos seus deveres não estão sendo atingidos por pessoas, será que nós não estamos, de repente, transferindo essa responsabilidade para alguém? Então, fugir do dever, sentir culpa e originando-se o remorso, o arrependimento vem com muita força. E nós vamos nos envenenar dia após dia. Nós nos envenenamos dia após dia quando nos sabotamos. A autossabotagem nos faz atrasar a nossa evolução. Não importa o tanto que você irá evoluir, o importante é sempre você continuar. Porque nascemos bons. Somos originariamente bons. Não se trata de voltarmos a ser bons. Se trata da gente tirar as máscaras das maldades, do orgulho, do ódio, da ignorância, da impaciência, da falta de amor. Precisamos tirar essas máscaras. Elas são as responsáveis por não estarmos continuando crescendo. Se arrepender é uma consequência. A intoxicação do nosso corpo espiritual também. Mas como que a gente vai fazer para sair desse círculo, para sair desse ciclo negativo? O que fazer? No Pensamento e Vida, Emmanuel é muito certeiro em dizer que nós somos a feição de um ímã. Porque nós possuímos um campo magnético. E nós temos dentro de nós a força positiva e a negativa, onde nós vamos criar e vamos nos destruir. Ou destruir externamente. Temos a nossa índole. Não temos só índoles negativas ou só positivas. Temos as duas. O que você escolhe para a sua vida? Porque você vai atrair para si aquilo que você escolheu. Escolhendo um suicídio, escolhendo se drogar, escolhendo desistir de você, ou simplesmente apenas fugir. E eu escuto muito isso de amigos que tiveram problemas com álcool, por exemplo. Eu tenho amigos que tomam álcool para dormir, para relaxar e dormir. E acha aquilo uma coisa normal. É muito diferente de alguém que toma um remédio para dormir. Também é um tipo de droga, mas é uma droga lícita, né? Se for até aí, tá fazendo mal só a ti mesmo, né? Mas e se isso aumentar? E se for necessário mais? E se isso não for suficiente? Então isso é se intoxicar. É aos pouquinhos, o pouco que você faz ir aumentando negativamente. Então nós somos ímãs. O nosso campo magnético vai atrair aquilo que escolhemos para nós. Então, nós vamos estabelecer as nossas ligações de acordo com a afinidade. De acordo com aquilo que você está pensando.
com aquilo que você está escolhendo. Então, essa onda mental, segundo Emmanuel, é em regime de circuito. É um efeito cascata. Então, ante essa culpa que a gente adquire, nós estaremos sempre visitados por argumentações externas que aumentam ainda mais esses pesares, alimentando em nós mesmos mágoas, irritações. E é muito comum nos irritarmos e nos magoarmos contra os outros, colocando em outras pessoas a responsabilidade dos nossos deveres. Então, todas as mensagens de revolta e de desânimo ao nosso redor, de angústia, de desespero externo, aliado às nossas escolhas de fugir, vai reverberar dentro de nós. E aí, nós vamos dar pasto a essa imaginação virulenta, dessas sensações mórbidas nas nossas próprias culpas. E é nesse estado extremamente negativo, martelado por essas vibrações, por esses sentimentos, pensamentos doentios, que a gente vai se desequilibrar. Uns mais, outros menos. A nossa harmonia orgânica vai, aos pouquinhos, diminuir. Vamos, com toda certeza, adoecer. E, no sentimento de culpa, o adoecimento primeiro é mental. E a depressão é um grande exemplo disso. O suicídio é um grande resultado disso. E após essa manifestação mental, espiritual, psíquica, isso também vai se manifestar materialmente em nosso corpo físico. Então, de acordo com a sua culpa, de acordo com aquilo que você está alimentando, um determinado ponto do seu corpo físico vai se manifestar aquilo, de alguma forma. Dentro dos nossos chakras básicos, onde em cada região específica é regido por determinados sentimentos, você provavelmente vai ter uma manifestação. Vocês já perceberam tanto que uma pessoa que é muito nervosa, que não tem paciência, normalmente sofre de gastrite? E assim, vários e vários outros tipos de exemplos que poderíamos dar. O coração, nosso chakra ligado ao perdão. Então, quando você alimenta determinada situação, a questão física também vai aparecer. Vai acontecer alguma manifestação em algum lugar. Alguma dor, falta de sono, comer menos, comer muito, desarranjos orgânicos acontecerão. Então, essa manifestação física, ela vai corresponder ao tema do remorso que são os portadores. O livro Pensamento e Vida ainda nos diz, Emmanuel nos diz no livro Pensamento e Vida, que cair em culpa demanda por si mesmo, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível
de nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. Então, cair em culpa, gente, é necessária humildade para esse reajuste tão quanto possível, o mais rápido possível. O orgulho é exatamente aquilo que não deveremos ter. É difícil deixar o orgulho de lado. Lutamos contra esse sentimento incessantemente durante a vida. Somos orgulhosos por natureza. Temos como natureza humana aquela situação: eu sou uma pessoa boa, eu quero que as pessoas sejam boas comigo. Eu a trato bem, eu quero que ela me trate bem. É um egoísmo? Eu querer que as pessoas me tratem bem porque eu trato elas bem? É. Não é um egoísmo ruim, mas não deixa de ser. Naturalmente, queremos que as pessoas nos tratem como a gente a trata. Por quê? Porque originariamente, o que Deus manda a gente fazer? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu me amo, tenho que amar o próximo. Então, faz parte da natureza humana querer o mesmo do próximo. Mas o querer, aí, é amor. E aí, o que a gente transforma no nosso dia a dia? A ingratidão, queremos também ser ingratos com essa pessoa. Aquela coisa do olho por olho, dente por dente. Ele faz, eu também faço. Ele não me perdoa, eu também não o perdoo. Isso é orgulho. E a humildade viva é necessário de forma imediata, rápida, o quanto antes. Porque o orgulho vai te enveredar para longas reparações. Ou seja, outras existências para reparar isso. Emmanuel nos diz, no filme Nosso Lar, quantos séculos serão necessários para reparar um ato, um sopro, um momento. Um ato egoístico pode nos causar longas e demoradas reparações. Por isso que o presente é um presente. E é por isso que as escolhas precisam ser feitas com muita humildade e muita responsabilidade. Vós sois deuses. Faça o que é necessário para você crescer. Seja humilde. Não se importe com a chacota alheia. Não se importe se as pessoas não vão entender o seu perdão, não vão entender o seu abraço, não vão entender o seu amor. Apenas as ame. Porque amar não é posse. Amar é doação. É permanecer amando mesmo que o caminho do outro seja diferente do teu. Então a humildade é o caminho para retirar essa culpa dentro de ti. Allan Kardec, no Céu e Inferno, fala do arrependimento. Diz que é o primeiro passo para a regeneração. Mas não basta apenas se arrepender. É necessário a expiação e a reparação. Então, caímos em culpa, fugimos ao dever. Fugindo ao dever, sentimento de culpa. Originando remorso, manifestações múltiplas, negativas. Abrimos brechas para energias negativas no nosso espírito, manifestando-se espiritualmente, materialmente em nós, psíquica e física. E aí nos arrependemos.
E esse arrependimento sem reparação nos intoxica. Então, se arrepender é um primeiro passo. Mas não basta apenas se arrepender. Precisamos agir, é ação. O trabalho, o agir, trabalhe a sua humildade. Precisamos reparar, não apenas nos arrepender. Emmanuel nos diz, em Pensamento e Vida, que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como sábio médico, nos aconselha a reconciliação. Reconciliar-nos com os nossos adversários. Enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão. Reconciliação, amor, perdão. Trabalhe a sua humildade com esses 3 pilares. Precisamos nos reconciliar com aquelas pessoas que estão em nosso caminho, porque elas são oportunidades ímpares para praticarmos esse amor. Na Bíblia, no Evangelho de Mateus, ele nos traz o exemplo de quando o povo daquele tempo ia ao altar levar as oferendas, né? E ele nos explica a gente deixar essa dádiva junto ao altar, deixa lá, mas antes reconciliar-vos com vosso irmão, e aí sim voltar a oferecer. Então, no Evangelho de Mateus está bem claro a reconciliação com os nossos irmãos. Reconciliar. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, na parte bem-aventurados os que são misericordiosos, na reconciliação com os adversários, no item 6, o Espírito Amigo ali nos diz que quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivar apaziguar discórdias, mas é principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. É o que Emmanuel nos traz. Parte final aqui do primeiro. Se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. Mais claro impossível. A reconciliação do hoje não é somente para resolver as contendas do hoje, mas cessar esses antagonismos com essa pessoa, com essas pessoas. E isso é muito importante. Esse ponto da reconciliação que Emmanuel nos traz está em vários textos espíritas. Em pequena procura que eu fiz, encontrei na Bíblia, encontrei no Evangelho, encontrei em Joana de Ângeles falando sobre o assunto, através da mediunidade de Valdo Franco. Vemos em diversos autores espirituais o tema reconciliação. E não é à toa
que no capítulo sobre culpa, nas singelas palavras de Emmanuel, ele nos traz o motivo para nos afastarmos dessas culpas. Precisamos não só sermos humildes, não somente nos arrependermos, nós precisamos reparar, agir. E essa ação, se você puder fazer, não somente de perdoar e se afastar, mas de se reconciliar e tentar mostrar para a pessoa que está contigo, ou vocês até aprenderem juntos em algum lugar, o encontro dessa felicidade verdadeira, o encontro desse amor ao próximo. E o perdão sem limites é muito difícil. A gente não está conseguindo nem se perdoar nos dias atuais. Quiçá perdoar os outros que nos faz mal. Mas esse é o nosso desafio. Então, quando temos a fuga do dever, originando-se esse sentimento de culpa, originando-se o remorso, originando-se as manifestações múltiplas e as brechas que abrimos, nos faz adoecer. Precisamos da humildade. Precisamos praticar isso. Precisamos reconciliar. Precisamos tentar ensinar eles a encontrar a verdadeira felicidade. Às vezes a gente também não encontrou, mas podemos fazer juntos. Precisamos ser humildes. Nós somos imãs. Estamos sempre trazendo para nós energias que escolhemos. As forças criativas e as forças destrutivas estão dentro de você. Cabe a nós escolher. Quando Jesus nos fala para a gente orar e vigiar, ele traz para nós a receita para que essas brechas não aconteçam. E quando a gente sente essa culpa, nós nos vulnerabilizamos. Ficamos vulneráveis ao externo. Olha o mundo do jeito que está. Olha o nosso planeta. Estamos numa pandemia há 1 ano e meio, praticamente. E a gente olha ao nosso redor, a gente olha a sociedade, não só no nosso Acre, no nosso Rio Branco, mas em outros locais. Muita gente totalmente sem qualquer tipo de preocupação com o que está acontecendo. Mas porque estão assim, eu também vou ser assim? Eu não posso tentar mudar alguém próximo a mim, que não está preocupado, uma pessoa mais velha? Hoje nós temos na nossa realidade de pandemia, pessoas jovens indo embora. Não só os nossos queridos idosos, nossos pais, nossos avós. Temos pessoas jovens indo embora. Então, vigiar os nossos pensamentos e a oração é o nosso pão espiritual. Estamos nos alimentando de quê? Eu almoço, eu janto. Não. Espiritualmente. O que estamos dando para o nosso espírito? Quantas vezes você come por dia? Quantas vezes você está orando por dia? Nosso espírito deve estar seco, magérrimo, enquanto as nossas vísceras, os nossos corpos físicos estão gordinhos.
comendo muito, mas se alimentando pouco do espírito. Então, meu amigo, minha amiga, meus queridos, o sentimento de culpa faz parte do dia a dia, faz parte da natureza humana. Nos arrependermos, nos sentimos culpados de algo. Mas é a sua escolha ficar nisso. É a sua escolha permanecer nisso. É a sua escolha não querer se movimentar. É a sua escolha não querer mudar. Praticar essa humildade. Praticar essa reconciliação. Procurar a verdadeira felicidade. Sobre amor puro e sobre perdão. E aí é óbvio, né? O que é preciso nesse momento, né? Como praticar tudo isso sem a paciência, né? Paciência, gente, também é uma caridade. E temos que praticar a lei da caridade. Mas a caridade não é apenas a esmola. Essa é a mais fácil, né? A caridade mais importante é de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho. E isso é o mais importante. Essas pessoas que estão no nosso caminho, que precisamos perdoar, são instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova, a paciência. Precisamos ter paciência. Paciência também é uma caridade. Capítulo 9, do Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, a paciência, item 7. Temos um item específico sobre paciência no Evangelho. Então, às vezes não está dando certo, essa prática de humildade não está sendo certo, não está dando certo, não está dando resultado. Estou sendo humilde aqui, estou indo atrás, estou fazendo o que eu posso. E aí, a primeira dificuldade é o primeiro motivo para fugirmos do dever. E ficamos nesse ciclo vicioso de fuga dos nossos deveres, colocando sempre nas pessoas os motivos das nossas fugas. A pessoa não quer, então deixa ela lá. Vou odiar ela assim como ela me odeia. Ficamos nesse ciclo, um ciclo vicioso. Então não adianta nada fugirmos ao dever, ter o sentimento de culpa, o remorso, manifestações múltiplas. Opa, preciso praticar a humildade, preciso me reconciliar. E na primeira dificuldade, se afasta, desisto. Sem a paciência, não conseguiremos chegar a lugar nenhum. Paciência é uma caridade. Pessoas que precisamos perdoar, que estamos ao nosso caminho, são instrumentos do nosso sofrer. E eles nos colocam à prova a nossa paciência. Sobre perdão ainda, no Bem-aventurados os que são misericordiosos, no perdão das ofensas, item 15, diz, como uma mensagem final a vocês, que perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Olha que bonito e que profundo, né? Por que será que eu preciso perdoar alguém? Lembra do filme do Divaldo? Onde há aquela sessão de desobsessão.
Que a trabalhadora diz para o espírito obsessor: você não vê que quem mais sofre nesse ciclo é você? Nesse ciclo de ódio entre vocês dois, quem mais sofre é você. Então, perdoar as pessoas que estão ao nosso redor é pedir perdão para nós próprios. Perdoar os amigos é fácil, né? É dar uma prova de amizade. Mas perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. E aí pegamos no Pai Nosso, a oração que Jesus nos deixou. Não tem a palavra amor, mas tem a palavra perdão. Perdoar nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos ofende. E aí? O que estamos praticando? Fuga do dever, sentimento de culpa, origem do remorso, manifestações múltiplas, brechas para situações negativas, somos imãs, atraímos e repelimos aquilo que queremos dentro do nosso livre-arbítrio. Reconciliação, amor, perdão, humildade, paciência. Rotas fundamentais para retirarmos do nosso caminho esses sentimentos que nos atrasa e que retarda a nossa evolução. É com elas e é através delas que vamos conseguir voltar a ser o que sempre fomos, bons, puros. É através delas que vamos retirar as máscaras das maldades, as máscaras negativas que insistimos em vesti-las por tantas e tantas eras. E é isso. O tema sobre culpa está finalizado. O canal está aberto para qualquer tipo de questionamento, pergunta. Estamos à disposição. E passo a palavra à minha querida Patrícia. Muito obrigada, Alex. Foi excelente a palestra, com muitas questões que estão no nosso cotidiano mesmo, né? Muito obrigada pela sua participação. E eu convido agora todos os participantes ao nosso momento de passe e fluidificação da água, que vai ser guiada pela nossa irmã Jailce. Então, Jailce, eu vou colocar agora a apresentação, tá? Da música, e daí você fica à vontade para iniciar, ok? Ok. Boa noite, meus irmãos de caminhada. Reconciliar, amar, perdoar. Vamos lá. E vamos acalmar nossa respiração. Acalmar a alma, o pensamento. Vamos deixar nosso corpo relaxar. Vamos tomar consciência desse momento, do aqui e agora. Respira bem fundo, puxa o ar e solta devagar. Se o seu pensamento for longe, traga ele de volta. Respira fundo e se veja deitado
apenas respirando. Respira fundo. Nesse momento, você está acima de você. Você está se vendo. É você mesmo. Veja. Veja como você respira. A sintonia perfeita entre o seu peito e as batidas do coração. Respira fundo. Sinta seu sangue correr em cada pulsar. Observe mais uma vez a sua respiração. Veja como ela dança. Uma sincronia linda com a sua circulação. Respira bem fundo. Não deixe o pensamento fugir. Respira fundo. Olhe para você. Sem tirar os olhos de si. E aprofunde mais. Olhe bem. Veja os feixes de luz que saem pela sua boca enquanto respira. Puxe o ar bem fundo e sinta toda essa luz dentro de você, limpando cada parte que precisa ser limpa. Essa luz agora é violeta e como uma aurora boreal, ela vai passar por todo o seu corpo, pelo seu pescoço, pelo peito, abdômen, umbigo, pernas e pés, dedos dos pés. Observe a luz passando. Ela vai voltar, fazendo percursos dos braços, das mãos, dos dedos. E ela vai sair pela sua boca, levando tudo que você não precisa. Respire fundo e sinta. Puxe o ar bem fundo e solte bem devagar, sem pressa. Olhe para você. Veja como você está leve, como está calmo, fazendo parte do mundo, da terra. A luz que está em você agora é branca. Observe. Observe quanto amor tem dentro dela. Observe o quão puro você é. Respira fundo e observe essa luz no seu pulsar. Respira muito fundo, bem devagar, sem pressa. Continue se vendo. Essa luz branca vai fazer uma limpeza em você. Cada vez que você respirar, observe. Ela vai passar por dentro de você. Observe que seu coração está mais calmo, harmonioso, cristalino. E ele pulsa
em você, te avisando em cada segundo que você está vivo, ao mesmo tempo que agradece por mantê-lo calmo e confortável dentro do seu peito. Põe as suas mãos em cima do seu peito e sinta o quanto é gostoso esse subir e descer do seu tórax. Respira fundo. Sem pressa. Puxe o ar bem fundo. Bem devagar. Seu coração agradece. E fica em preces, cheio de gratidão por esse momento de paz, esse momento de amor, esse momento de perdão. E você vai ficando nessa paz, sem precisar ir. Nós fazemos parte disso tudo. Nós somos luz. Respira fundo. E o que não precisa, deixe ir. Deixe fluir. Deixe acalmar. Obrigada, Jailce, pela meditação. Obrigada. Eu que agradeço a participação. E assim a gente vai nos despedindo da noite de hoje, com o nosso coração sereno e a certeza de um melhor dia amanhã. Muito obrigada pela presença de todos, dos ouvintes e dos trabalhadores dessa casa. Gratidão a todos. Tenha uma ótima noite.